tudo bem? Hoje então a gente conversa sobre Agnes Grey de Anne Brontë, que acabou sendo a menos falada das irmãs Brontë, mas não por isso menos talentosa. Ela publicou 2 livros, Agnes Grey, que eu vou comentar aqui com vocês hoje, e também A Inquilina de Wildfell Hall. O primeiro teve a sua publicação em 1847 e a Inquilina foi em 1848. E infelizmente, já em 1849, a Anne falece com 29 anos. Essa primeira publicação de Agnes Grey aconteceu junto com o Morro dos Ventos Uivantes. A gente sabe que as 3 irmãs escreviam, elas já haviam publicado um livro de poesias, tudo sob pseudônimo masculino, e aí depois elas acabaram tentando publicar os seus romances. E uma editora aceitou publicar o romance da Emily e da Anne, e eles saíram em 3 volumes. Que era um costume da época, assim como os folhetins. Só que ficou um pouco estranho, porque os 2 primeiros volumes dessa publicação eram Morro dos Ventos Uivantes. E lá no final, o 3º volume, é que vinha Agnes Grey. E eu fico tentando imaginar isso, gente, porque não tem nada a ver um com o outro. Você que já leu esses 2 livros, você sabe bem. Aliás, falando de diferenças também, é importante falar para vocês que Agnes Grey é totalmente diferente de A Inquilina de Wildfell Hall. Então, se você já leu A Inquilina de Wildfell Hall e acha que Agnes Grey vai ser um pouco parecida, eu já digo que não. Ou então, se você não gostou da Inquilina de Wildfell Hall, pode ser que você adore Agnes Grey. Bem, eu como gostei muito de A Inquilina, eu confesso para vocês que eu não gostei tanto de Agnes Grey. Mas eu vou comentar aqui com vocês a respeito do livro para ver se é o tipo de literatura que te agrada. Agnes Grey vai ser uma história assim bem tranquila, não tem nada a ver com os outros livros famosos das irmãs. Por exemplo, você que já leu O Morro dos Ventos Uivantes, já leu Jane Eyre, não espere encontrar em Agnes Grey algo parecido. Aqui, com certeza, você vai navegar em águas mais tranquilas. Bem, nesse livro a gente vai acompanhar a trajetória da Agnes. E ela vem de uma família que está passando por dificuldades financeiras. O casamento do seu pai e da sua mãe já foi um pouco conturbado, porque o pai era um clérigo e a mãe vinha de uma família com muitas posses. Então, o pai dela foi completamente contra essa união. Mas ela enfrentou o pai e perdeu seu direito à herança, então, para casar com o seu amado. A Agnes também tem uma irmã mais velha e eles se dão super bem, tirando, claro, essa parte das finanças da família, que nessa altura, quando a gente começa a conhecer a história da Agnes, não anda nada bem. Aliás, eu preciso falar para vocês que esse romance é narrado em primeira pessoa, então a Agnes que está contando a história dela pra gente. Então, quando ela chega lá por volta dos seus 18 anos, ela decide que deve ajudar a família e o que uma mulher naquela época poderia fazer. Ou ser uma preceptora, governanta ou uma professora. Eram as profissões possíveis para uma mulher. Então a Agnes diz que vai procurar um emprego como preceptora. A família não vai incentivá-la não, mas ela acaba conseguindo persuadir a sua mãe e ela consegue então um trabalho na casa de uma família. E aí, gente, nós vamos mergulhar nesse mundo das preceptoras. Então, a gente vai conhecer o dia a dia delas. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais, tem curiosidade de saber como era essa parte da educação na época vitoriana, esse é um livro que pode te agradar bastante, porque ela vai passar páginas e páginas falando do dia a dia que ela tinha nessa casa e depois em uma outra casa ainda que ela vai trabalhar, porque nessa primeira ela passou por maus bocados. Nessa casa ela vai cuidar de 3 crianças. E vocês imaginem crianças super mimadas, mal educadas. Então os pais ainda colocavam toda a culpa na Agnes. Eles não davam nenhuma ferramenta assim para ela trabalhar, que ela tenha uma autoridade frente às crianças e ainda cobravam dela. Então as crianças, além de não obedecer a Agnes, não fazer nada direito, eram crianças realmente assim, muito cruéis, principalmente o menino mais velho. Então no começo do livro a gente vai ver muita tortura de animais, então é um livro assim que traz muitas denúncias também. Eu senti muito no decorrer dessa leitura que a Amy estava mostrando pra gente o como se deveria agir, o que ela encontrava e o que ela na verdade esperava de uma pessoa, a moralidade que ela esperava e não encontrava de forma nenhuma nessas casas. Mas mesmo enfrentando todas essas dificuldades nesse trabalho, como ela precisava muito do dinheiro e ela estava realmente decidida a ajudar a família, ela não saiu de lá. Ela só saiu de lá quando foi demitida. E eu confesso para vocês que para mim foi um alívio ela sair daquela casa. Mas como ela queria de todas as formas ser útil realmente para sua família, ela consegue emprego em outra mansão. Lá
as crianças já são mais velhas, na verdade já indo lá para a adolescência mesmo. Então ela vai cuidar de 2 meninas que já são adolescentes e 2 meninos. Dos meninos ela cuida por pouco tempo, porque logo eles vão para a escola. Mas com as meninas ela fica por bastante tempo. E aí que a gente vai ver o desenrolar mesmo da história central do livro. Porque nesse ambiente que ela está, ela vai muito, claro, à igreja, porque a Agnes, gente, ela é muito, muito religiosa. Isso, na verdade, também é um dos pilares desse livro, né? A gente tem muito forte o pilar da moral e também o pilar da religião nessa história. E ela acaba conhecendo nesse ambiente, então, o assistente do pároco local. O pároco local, gente, é péssimo. É um personagem, assim, detestável. Na verdade, a gente vai ver que com a Agnes, junto com esse assistente que ela vai começar a se encantar, que chama o Sr. West, são os personagens realmente que se distinguem dos demais, pelo menos ali no meio que eles estão. Então ela vai fazer muitas denúncias aqui também no livro, né, de como as pessoas tratavam as preceptoras, como elas eram preconceituosas. Era muitas vezes como ela fosse invisível para as outras pessoas. Então se vinha algum cavaleiro, por exemplo, ajudá-las a subir numa carruagem, a Agnes era como não existisse. Exceto pelo Sr. West. O Sr. West com certeza dava atenção a ela, então aos poucos eles foram se aproximando. Mas não é que tinha aquele ar de romance não, era uma atenção, uma conversa realmente. E eles também faziam muitos gestos de caridade com as pessoas mais pobres que moravam naquela região. Então eles acabaram se conhecendo melhor, vendo que eles pensavam de forma parecida. E aí, claro, a gente logo percebe que a Agnes começa a ter uma admiração por ele. Nesse meio tempo também a gente vai acompanhar o desenvolvimento da personagem que é a menina mais velha dessa família, que já está ali com seus 18 anos, então ela já está em busca de um marido. Só que ela tem uma personalidade detestável, então é uma pessoa muito mimada, que gosta de ser muito bajulada. Então a todo momento a gente vê que uma é o contraponto da outra. Então a Agnes é a figura que traz, né, os bons valores, uma boa conduta, e a casa onde ela vive, ela não encontra nada disso. Ela encontra somente esses bons valores perto das pessoas mais pobres, que ela ajuda, e claro, do Sr. West também. E é essa, então, a história principal desse livro, gente. Por isso que eu achei uma história, assim, um pouco morna, mas eu acredito que pode, sim, agradar muitas pessoas. Vai depender realmente do seu perfil. Então é um livro, sim, que vai mostrar muitas críticas à sociedade da época, vai mostrar também como a Anne julgava que as pessoas deviam se portar, como deveria ser a conduta de pessoas, ainda mais pessoas cristãs, porque a gente vê nesse livro um pároco, por exemplo, não tem nas suas atitudes nada de religioso, de cristão, realmente, nada que se espere de um bom cristão. Bem, claro que eu também tenho que falar para vocês que esse livro traz muitos elementos biográficos. A Anne também trabalhou como uma preceptora, ela teve na casa de famílias onde ela passou maus bocados também. E há alguns comentários sobre um jovem, na verdade um assistente do pai dela, né, que era um clérigo. Ele se chamava William, mas infelizmente ele morreu muito cedo, ele morreu de cólera. A Anne até tem um poema que ela escreveu em homenagem a ele, e provavelmente o Sr. West foi inspirado nesse jovem. Tá aí, então tá aí, gente, o livro das Irmãs Brontë é bem diferente desses aí mais famosos, mais comentados, mas eu acho sim que pode agradar muitas pessoas. A mim não agradou tanto, eu confesso. Em alguns momentos eu achei até um pouco entediante, mas com certeza a Anne teve muito mérito de trazer atenção para a profissão de prescritora da época, que era totalmente desvalorizada. Se você já leu esse livro, me conta o que você achou. Se você leu e não gostou, leia A Inquilina de Oliver Hall, porque é totalmente diferente, pode ser que você goste bastante. Eu preciso dizer também que aqui no canal você encontra uma playlist com todos os livros que eu li das Irmãs Brontë. Agora está faltando para mim Shirley e também Villette, da Charlotte. Eu agradeço muito você por ter assistido o vídeo até aqui e eu te espero no próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!